Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar do Plano São Paulo de controle da pandemia aqui no estado de São Paulo, vacinação, as estratégias de desenvolvimento da economia estadual, as condições de implementação das medidas. Eu converso com o Marco Vignoli, que é secretário de Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo e presidente estadual do PSDB. Secretário, boa noite. Muito boa noite, Denise. Um prazer estar aqui com você. Bom, secretário, vamos falar então do Plano São Paulo, que passou por alterações das fases em função do avanço da pandemia que nós tivemos novamente. E a gente vê uma resistência não só da população, mas a gente vê resistência dos prefeitos também. Como é que o governo pretende lidar com isso? Bom, uma pandemia que impactou a todos nós e com responsabilidades para todos nós. As responsabilidades do governo do estado de São Paulo, do governo federal e também das prefeituras, assim como da própria sociedade. São longos meses que nós já tivemos a pandemia, em uma gestão aqui em São Paulo que possibilitou salvar milhares de vidas ao longo desse período e, evidentemente, que todos muito cansados desse processo que agora culmina com a implementação de uma vacina, mas que ainda tem um período pela frente que a gente vai precisar que essa responsabilidade dos gestores municipais seja colocada em prática. Então, nós conversamos com ele nas últimas semanas, cobramos essa responsabilidade e nós vamos priorizar a parceria com esses gestores responsáveis e que zelam pela vida nesse momento. Porque nós temos restrições ainda em relação à aglomeração, em relação a praias, por exemplo, bares funcionando à noite e alguns prefeitos liberaram, né? Sem dúvida, cada um tem que cumprir com a sua responsabilidade. As restrições têm uma razão da ciência e da saúde de acontecer. Nós ainda temos um período de contágio com essas aglomerações ocorridas no final do ano e um verão pela frente. Então, mais uma vez, registro aqui a necessidade desses gestores agirem com responsabilidade e também da população compreender o risco que está tomando de ir em alguma aglomeração como essa. Nós ainda temos uma pandemia com números crescentes aqui no estado de São Paulo. Agora, secretário, como é que fica a expectativa em relação à vacinação, que nós tivemos um posicionamento diferente, por exemplo, do governo federal, que negociou com o Instituto Butantan a aquisição das vacinas da Coronavac, que ainda precisa da aprovação da Anvisa, mais documentos foram solicitados, a questão da imunização global vai ser definida amanhã, e a gente tem visto muitas idas e vindas. São Paulo confia mesmo em começar a vacinação dia 25? São Paulo está preparado para começar no dia 25, às 8 horas da manhã, em todo o estado de São Paulo, simultaneamente, nas 645 cidades, uma grande logística montada para que tenha segurança, tanto no armazenamento quanto no transporte dessa vacina, um preparo em parceria com as prefeituras municipais para poder fazer isso de forma eficaz no dia 25. Nós confiamos na aprovação da Anvisa e cobramos também que deem a máxima agilidade devido à importância que tem o tema. Ninguém aqui vai esperar tanto tempo para ter um imunizador tão importante quanto é a vacina e colocar isso em segundo plano. Tem que ser uma prioridade número 0 da Anvisa e nós vamos cobrar a todo momento isso. O Butantan, uma instituição de 100 anos, hoje eu vi uma foto do Albert Einstein visitando em 1925 o Instituto Butantan para dar a importância histórica e a seriedade que tem ele. Portanto, a vacina do Butantan no dia 25 na casa dos brasileiros e também dos brasileiros aqui de São Paulo. Agora, com o governo federal, o Ministério da Saúde adquirindo todas as vacinas, como é que fica essa logística de distribuição para os municípios? Inclusive, o próprio Ministério está colocando isso, que é para os estados cuidarem da distribuição. Agora, se tem essa aquisição pelo governo federal, não tem mais dificuldade? Denise, é o trâmite que ocorre com as vacinas que são implementadas aqui no nosso país. O Instituto Butantan é o maior fornecedor do Ministério da Saúde aqui do Brasil e o maior fabricante de vacinas do Hemisfério Sul. E a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo está muito acostumada a esse processo. Com H1N1 foi assim, a vacina da gripe da mesma forma. Nós fornecemos para eles, mas temos uma logística importante, muito bem qualificada aqui pelo nosso sistema de saúde e preparados para fazer no dia 25 de janeiro toda essa logística e começar com a vacinação.
Agora, secretário, vamos falar um pouco de economia, não é? Uma das grandes restrições a mais isolamento vem exatamente da preocupação com relação ao desempenho da economia dos vários setores, não é? E São Paulo tentou implementar aí um programa mais austero de ajuste das finanças, nós falamos muito sobre isso aqui, inclusive a questão do ICMS, que depois o governo voltou atrás, porque isso poderia penalizar alguns setores, especialmente a agropecuária, com relação ao aumento de tributos. Nós tivemos hoje essa notícia da Ford, né, desativando a unidade, as 3 do Brasil, uma pega no estado de São Paulo, que é Taubaté, vai ter mais desemprego. E a gente vê dificuldades mesmo, lojistas reclamando, aquelas pequenas lojas de shopping, mesmo abertas, o movimento não é a mesma coisa, tem GPM corrigindo aluguel. Como é que se pode lidar? Não é São Paulo que, de acordo com as informações oficiais, já teria retomado o nível de atividade anterior. Mas a gente vê que na prática muita gente ficou no caminho, né? Sem dúvida, é um grande desafio pela frente. Nós sempre entendemos que superar a pandemia era o primeiro passo para poder restabelecer a economia com índices de consumo como nós tínhamos antes. É fundamental dizer que nós entendemos, e daí uma frase do governador João Dória, de que a vacina será importante para a vida e para a saúde, mas também para a economia, para reativar essa economia. Então esse é um passo muito importante, outras medidas estão sendo tomadas, o próprio ajuste fiscal, fundamental para garantir investimentos na saúde nesse momento, na educação e ações em todas as áreas. A questão da Ford, todos nós lamentamos muito nesse momento, montamos uma força-tarefa para atuar junto aos trabalhadores que vão perder os seus empregos, para requalificação desse pessoal, para intermediação de mão de obra e também junto com a Prefeitura Municipal, com o município, para poder dar uma destinação para essas instalações. Portanto, o governo do Estado de São Paulo vai agir imediatamente. Porque já houve esse problema no ABC Paulista também, em relação a montadoras, não é? É um problema recorrente que vem se repetindo e é dos setores mais beneficiados, não é? Com estímulos. Sem dúvida, eles, até na sua carta emitida agora há pouco, alegam uma diminuição do consumo na América do Sul como um todo e me parece que é uma redução global que eles estão fazendo nesse momento. Nós temos que cada vez mais ter nesse país reformas que possam impactar esse consumo, que possam dar vantagens competitivas para os fabricantes, para a gente poder recolocar o Brasil nesses rumos de desenvolvimento. Mas o fato é que essas pessoas que hoje lá na Ford perdem os seus empregos podem esperar a ação do governo do estado para poder apoiá-los nesse momento tão difícil. Agora, em relação à questão do aumento do ICMS, o que foi revogado vai ter continuidade, porque os empresários do setor de agronegócio têm essa desconfiança, tanto que nós tivemos um tratoraço na semana passada, eles acham que pode ser apenas temporário e depois volta a subir. Como é que ficou essa situação? Não, está revogado permanentemente. O governador João Dória, desde o primeiro momento, garantiu que não iria ter nenhuma medida que pudesse impactar alimentos da nossa cesta básica, sobretudo em um momento de pandemia em que as pessoas em maior vulnerabilidade poderiam ser impactadas. Portanto, a garantia que não serão, quando foi apresentada em agosto do ano passado, nós tínhamos um cenário da pandemia, agora um cenário de números crescentes de novo, né? A realidade se colocou pela própria pandemia e a sensibilidade dele de poder manter esses benefícios fiscais para o agronegócio. Eles estão revogados permanentemente. É importante registrar também que a reforma que foi feita, ela é feita justamente para custear hospital, para custear escola, para custear creche, que são benefícios para todos e também para aqueles que mais precisam. A conta é importante de ser feita para aquele que acompanha. Nós estamos passando um período duro no nosso país e reformas são fundamentais aqui em São Paulo e no Brasil como um todo. E como é que ficou o ajuste sem esse reforço de caixa que viria do aumento de tributo? Bom, o ajuste ele perde no seu tamanho do que foi feito. Nós estamos com essa sensibilidade, sempre dialogando com a sociedade. A exemplo disso, a própria FAPESP, no final do ano, teve recursos estabelecidos para pesquisa. Tudo isso faz a gente ter que diminuir as despesas e enxugar ainda mais os gastos públicos. Nós já fizemos a extinção de 3 empresas com esse mesmo projeto e vamos continuar fazendo esses cortes no custeio da máquina pública. Mas é fundamental dizer, todos esses ajustes são feitos
com a finalidade de garantir, por exemplo, hospitais em um momento de pandemia que nós estamos passando. Portanto, o Estado vai seguir fazendo a sua lição de casa para manter São Paulo como um Estado que garante serviços públicos de qualidade para a sua população. Agora, devemos continuar com dificuldade ainda em relação à retomada de atividade, até pela pandemia. Sem dúvida, esse passo fundamental da vacina vai ser um grande passo. Os números já colocados colocam o Estado de São Paulo liderando o processo de retomada no Brasil, mas a gente sabe que ainda temos grandes passos pela frente. E por isso temos trabalhado novas concessões, parcerias público-privadas, investimentos que possam gerar empregos aqui no Estado de São Paulo, crédito, qualificação. Nós temos um longo caminho pela frente, mas eu entendo que nós temos um bom caminho traçado. Vacina, estímulo à economia e reformas fundamentais. Qual a previsão de vacinação total da população de São Paulo? Nós iniciamos no dia 25 de janeiro até o dia 22 de março, vacinando as pessoas acima de 60 anos, trabalhadores da área de saúde, indígenas e quilombolas. Na sequência disso, nós vamos com a população mais jovem e também com recortes de prioridade sempre que necessário. Nós entendemos que até o fim do primeiro semestre a gente deve ter a população de São Paulo imunizada. Porque aí é que a economia vai poder respirar melhor de fato, não é? Sem aquele temor que tem, porque fora a restrição tem um posicionamento de boa parte da população que quer evitar determinadas situações. Né? Sem dúvida, a frase que o secretário Meirelles colocou desde o começo. Não são as restrições que impactam a pandemia frontalmente, mas sim a própria pandemia, né? São vários setores que não tiveram nenhuma restrição, mas que foram impactados durante a pandemia. Nós só vamos conseguir voltar com o consumo como a gente tinha antes, e uma atividade econômica, quando a gente ultrapassar esse passo importante da pandemia. A vacina é central nisso tudo. Agora, secretário, o governador João Dória coloca muita importância de atração de capital externo, inclusive ele viajou para o exterior em várias ocasiões, antes da pandemia, né, tentando atrair esse capital. O que está acontecendo hoje com a Ford não é um indicativo mesmo de dificuldades do Brasil em manter esses investimentos e atrair esses investimentos? Porque chamou a atenção, por exemplo, deles continuarem com fábrica na Argentina e no Uruguai. E a gente sabe que a Argentina está em crise há muito mais tempo que o Brasil e uma crise muito mais séria. O Brasil precisa ser mais competitivo, reformas fundamentais devem passar ao longo dos próximos anos. A Câmara conseguiu avançar em algumas delas, a reforma da Previdência foi um exemplo muito positivo, mas outros exemplos têm que acontecer. Nós temos uma reforma tributária pela frente, nós temos uma questão de segurança jurídica no país, toda uma situação que tem que melhorar ao longo dos próximos anos. Eu não vou nem ir tão longe, mas a própria questão ambiental é algo que tem afetado ao longo dos últimos anos nossas relações internacionais, e tudo isso tem que ser trabalhado com profissionalismo, o que a gente não está vendo ao longo desses últimos anos. E, secretário, vem aí uma candidatura à reeleição à presidência do PSDB no Estado? Olha, eu estou dialogando com a militância, nós temos um partido com milhares de filiados no estado de São Paulo. Eu vou seguir conversando, ainda não defini isso internamente no partido, mas foi um bom trabalho até agora. Eu acho que tenho orgulho de ter tido um resultado como nós tivemos, 180 prefeitos eleitos, juventude, mulheres. Hoje é um novo PSDB em São Paulo e acho que é um trabalho muito bem feito. Inclusive na capital, né? Na capital, um grande resultado com a eleição do prefeito Bruno Covas, o governador João Dória liderando todo um processo de renovação pelo estado de São Paulo. Eu acho que o PSDB se recolocou no cenário com essa eleição de 2020 e São Paulo teve muito disso. Para você ter uma ideia, hoje nós representamos mais de 65% do resultado do PSDB no Brasil. Então, foi um bom resultado. Agora, não tem um certo desgaste em função dessas restrições aí da pandemia, essa movimentação mais recente que os prefeitos não quiseram aderir, não só os que estão na Baixada por causa de praia e turismo, mas também cidades do interior. Isso não traz um certo desgaste para o partido? Olha, o resultado que se deu na eleição demonstrou a qualidade dos quadros, demonstrou mais do que um motivo de ânimo para o PSDB, mais uma oportunidade, uma responsabilidade para os próximos anos. Eu entendo que as medidas tomadas com responsabilidade, assim como foi com o Covas lá atrás, se refletem lá na frente com o entendimento da população de que aquilo foi o melhor, o mais responsável, o correto a se fazer.
mesmo que isso enfrente, no primeiro momento, desafios para serem superados. Porque a gente vê que os prefeitos foram reeleitos, aqueles que foram restritivos, porque tentaram controlar a pandemia de início, isso em todo o país, foi uma coisa que chamou muita atenção, só que ao mesmo tempo a gente vê essas manifestações constantes, né? Sem dúvida, eu estava acompanhando agora há pouco o prefeito de Belo Horizonte, que teve um grande resultado nas eleições e que agora tinha uma manifestação por medidas restritivas, né? Assim é o diálogo com a sociedade, assim é a construção democrática. Mas veio um desgaste toda a situação colocada pela pandemia, né? Desgaste emocional e financeiro. São sempre medidas duras, né? Mas responsáveis, medidas fundamentais no enfrentamento à pandemia. E os grandes líderes têm essa responsabilidade e por isso que, frente a grandes desafios, grandes crises, grandes dificuldades, eles acabam aparecendo. Perfeito. Conversei com o Marco Vignoli, que é secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e presidente estadual do PSDB. Muito obrigada. Uma boa noite. Grande abraço. Luciana.